Boa tarde. Hoje é dia 15 de agosto de 2019. E seguindo o nosso documentário para homenagear a nossa Brasília nos seus 60 anos de vida, nós vamos entrevistar hoje mais uma autoridade do Distrito Federal. Um homem que, como muitos outros, chegou aqui em Brasília aventurando e aqui ficou e fincou raízes. Nós estamos falando do Dr. Vilfrido Marques. Boa tarde, meu amigo Vilfrido. Boa tarde, Paulo. Muito prazer em recebê-lo mais uma vez, de vez que você tem nos brindado com o seu trabalho em outros anuários que você tem feito. E esse é especial, então, uma razão mais importante para nós, de qualquer forma, contarmos a nossa história, que faz parte da história de Brasília. E eu já quero começar que você conte para os nossos telespectadores, para os nossos ouvintes, como é que foi a tua chegada aqui em Brasília? Como é que você caiu aqui na capital do país? Eu morava em Dourados, Mato Grosso do Sul, e eu me recordo que nessa época eu tinha 12 ou 13 anos. E foi exatamente na época que surgiu a construção de Brasília. E eu, todo dia, toda tarde, a partir das 19 horas, eu ouvia a Voz do Brasil. E ali iniciava a Voz do Brasil com o hino de Brasília. Desperta o gigante brasileiro, desperta e proclama o mundo inteiro. Num brado de orgulho e confiança, nasceu a linda Brasília, capital da esperança. Isso já me encantou. E aí, muitos anos depois, eu mudei para São Paulo, buscando uma oportunidade de trabalho, e lá em São Paulo surgiu essa de vir para Brasília. E aqui cheguei em 1968, e tudo aquilo que eu imaginava é como se o destino tivesse determinado. Tudo que imaginava, eu consegui fazer aqui. Família, filhos, netos, amigos, uma carreira. Hoje eu tenho 45 anos de profissão, vivendo em Brasília, e vivendo em Brasília 50 anos, e é uma dádiva. Eu sempre vinculo muito, viu, Paulo, essa minha vinda e a vinda das pessoas a Brasília a algumas profecias que existem sobre o que representa Brasília para o mundo. Nostradamus, ele previu, tem entre várias profecias dele, que no altiplano central surgiria uma civilização onde as pessoas transporiam os umbrais dessa para uma outra civilização. Dom Bosco, nos seus livros, nos seus sonhos, ele diz que entre os paralelos 13 e 15 surgiria uma cidade onde jorraria leite e mel. E essa é Brasília. E aqueles que aqui estão, aqueles que aqui vivem, como você, sua esposa, seus filhos, nós somos privilegiados. Não tem outra explicação para isso. Como é que tantas pessoas de tantos lugares vieram viver aqui e abraçar essa cidade com as suas coisas boas, com o seu otimismo, com a sua grandeza, com o seu altíssimo astral. Brasília só acontece coisa boa. Então, há esse lado que eu entendo que existia já uma determinação. E aí, aqui chegando, fui trabalhar. No início, morava numa república, na W3. Depois eu fui vender livros, vender título de clube, corretor de imóveis, já fazendo a faculdade de Direito. Fui a primeira turma do CEUB. E já durante o curso, eu fui trabalhar numa construtora de um grande amigo que eu fiz aqui. Me empresta aqui um pouquinho. A partir de agora eu vou segurar o microfone, tá? Você só vai falar. Você está ouvindo, né? Às vezes a gente vê os homens de sucesso
e acha que o sucesso caiu de paraquedas na cabeça deles. Eu estou falando isso porque muitos jovens que estão começando a sua vida agora precisam entender que é com muito trabalho, com muita perseverança, que se consegue o sucesso. Não cai de paraquedas não, viu? Você está ouvindo aqui com toda modéstia, eu acho que você está sendo bem modesto, falar que foi vendedor de livro, foi vendedor de título de clube. Hoje é um grande empresário de sucesso, respeitado em Brasília e no mundo, mas à custa de muito trabalho, não é verdade? É verdade, Paulo. E Brasília, com essa configuração de capital da República, com essa missão, ela dá muito para as pessoas. Eu sempre digo para os jovens, eu advogo há 45 anos, e eu sempre tenho muitos estagiários, filhos de amigos, de juízes, de ministros, de embargadores, que vêm estagiar no meu escritório. E é um momento que eu tenho quando o jovem está receptivo a uma mensagem. E eu sempre transmito essa mensagem, dizendo exatamente que Brasília dá tudo o que você quiser, só depende de você. Uma cidade que tem 125 representações diplomáticas, é o centro da América do Sul. Deixa eu só completar aqui, 134 agora. Porque a gente está fazendo esse trabalho, Wilfrido, também, de pesquisa, de documentário, junto às embaixadas. Então, nós temos um dado que já são 134 agora. Excelente, é isso, o mundo está aqui. Então, o mundo inteiro vem a Brasília e ao Brasil como a grande fronteira de produção de alimentos, de trabalho, de alegria. A nossa imagem, por mais que alguns queiram, alguém queira, de alguma maneira, não por razões pessoais, mas por questões outras, atrelar a um país pobre, a um país desgovernado. O Brasil é um país lindíssimo, você saindo pelo mundo afora, país onde todas as religiões do mundo convivem, todas as raças do mundo, clima maravilhoso, comida, belezas naturais, riqueza humana, porque nada adianta se você não tiver riqueza humana, que é o que nós temos. Essa mescla, essa fusão de índio, africano, com europeu, com libanês, com árabe, produziu um ser humano, um cidadão bom de coração. O brasileiro não tem guerra, não tem ainda extremismos. O país vive em paz e harmonia. Condições climáticas favoráveis. Topografia, produção. Por falar em questões climáticas, eu gostaria que você contasse um pouquinho aqui sobre os projetos que você tem desenvolvido aqui em Brasília, mais especificamente ali na divisa entre Brasília e Goiás. A nossa escola internacional, os projetos que você desenvolve. Conte um pouquinho para nós sobre esse projeto, porque o Wilfrido, além de um tributarista de renome nacional e internacional, também é empresário, viu? Escute essa história. Todos nós, profissionais liberais, Paulo, temos que, de alguma maneira, investir naquilo que é o resultado do nosso trabalho, né? Eu sempre investi no agronegócio, no campo. Primeira semana que eu cheguei, comprei uma chácara. E a vida inteira já tive áreas na Bahia, Tocantins, Mato Grosso do Sul eu tenho, Maranhão, porque eu sempre acreditei no país como grande produtor de alimentos para o mundo. E isso agora todo mundo já fala nisso. Eu falo nisso há 20 anos atrás. Então, está no DNA. Eu nasci numa cidade, numa fronteira, onde eu saía de manhã para o campo e voltava à noite e ninguém se preocupava e queria saber onde é que eu andava. Fui criado assim. Então, Brasília tem essa grande vocação que é o centro do Centro-Oeste. O Centro-Oeste é a grande fronteira agrícola do Brasil.
Centro-Oeste, Goiás, Tocantins, Bahia, Minas Gerais. Esse entorno do Distrito Federal é a grande fronteira agrícola do Brasil, com altíssima tecnologia. E isso inspira outros projetos. Além da propriedade onde eu sempre vivi, há 40 anos eu tenho aqui na divisa do Distrito Federal com Goiás, aqui perto do PADEF, eu construí aí, agora, de uns 10 anos para cá, um projeto que é um sonho de realização para o país e para o mundo. Por quê? Sem qualquer pretensão, porque se você não sonhar, você não realiza. Então, quando eu falo para o país e para o mundo, por quê? O exemplo que eu sempre cito, você tem na Califórnia, Stanford, que é a grande universidade de tecnologia da informação do mundo, que foi construída por um brasileiro, por um fazendeiro. Essa universidade, ela hoje reúne as maiores empresas de tecnologia do mundo, Google, Apple, Netflix, que contribuem com as pesquisas e é lá que acontece. A nossa vocação enquanto país do agronegócio, da comida, é o agronegócio. Nós não temos nenhuma universidade ainda que possa representar os reais, legítimos interesses da nossa vocação, que é o agronegócio. Então, desde 2000, eu monto aquilo que hoje é a Escola Superior do Agronegócio Internacional. Estou com um folder aqui na mão, aqui, um livro, né, contando um pouco dessa história brilhante. Fale um pouquinho, então, sobre a Escola Superior do Agronegócio Internacional, lá na Fazenda Sangapuitã. Como não existe no Brasil uma universidade, nós temos hoje cursos especiais. Nós temos convênios com o Senar, Sebrae, Instituto CNA, Sudeco, UDF, Uniceub, UPS, Universidade de Brasília, IESB, Embaixada da Bélgica, Instituto Espinhaço, todos desenvolvem dentro da escola algum tipo de atividade. E agora nós estamos trabalhando, que é o projeto mais importante da ONU para o mundo, que são os 17 Objetivos de Desenvolvimento Social, que é a sustentabilidade. Aqui você tem erradicação da pobreza, fome zero, boa saúde, educação de qualidade, 17 Objetivos de Desenvolvimento Social. Acabamos em fevereiro e março, plantamos 50 mil mudas de árvores nativas com o Instituto Espinhaço, recuperando nascentes e águas. Um projeto pioneiro no mundo, porque nós queremos ter aqui em Brasília o showroom para mostrar, principalmente para os países do mundo inteiro, a nossa recuperação, esse trabalho que nós fazemos. Temos livros, vários livros escritos sobre carne ovina, desenvolvemos lá biotecnologia genética animal, bovinos e ovinos. Fazemos lá. Lá na escola. Temos lá armazenagem, temos produção. Ovinos e bovinos, você faz inseminação? Social, temos transferência de embrião, temos produção de carne, fazemos genética, muita genética, animais de raça, para poder desenvolver tanto bovinos como ovinos. E esse é o objetivo, então, da escola? A escola, além de fazer, ensinar, de mostrar essa parte do desenvolvimento do cerrado brasileiro, ainda tem ensinamento para os jovens, para os estudantes? Nós vamos, como é a ideia, o projeto é construir uma universidade do agronegócio, e dentro da estrutura do Ministério da Educação, você precisa, para ter universidade, você precisa ter várias faculdades. Então, nós já temos uma senhora, uma profissional contratada, que está elaborando as faculdades que serão montadas com as suas respectivas grades curriculares. Então, nós vamos montar lá uma universidade do agronegócio, a primeira do Brasil. E eu quero que essa seja a melhor do mundo, porque essa é a nossa vocação. Eu conheci na Nova Zelândia uma escola semelhante. E é nessa escola da Nova Zelândia que meu filho estudou lá, que nós nos inspiramos para também
montar esse projeto. Então, não é uma aventura, é uma necessidade do país ter aquilo que é mais importante para a sua economia, para as suas finanças, para o seu institucional, que é o agronegócio, e nós não temos a inteligência do agronegócio. Nós temos que montar aqui em Brasília, por estarmos próximo do governo federal, dos ministérios, das universidades, das embaixadas, nós temos que montar aqui a inteligência do campo, que é o nosso forte. Existe a inteligência da indústria automobilística, da construção civil, a inteligência financeira, mas não existe ainda a inteligência do campo, que é onde o país vai se libertar para ser o grande país do mundo, como muitos já preveem, em função da produção de alimentos, que é a necessidade básica de qualquer ser humano. Diariamente, nós temos condições de assumir essa situação, essa condição. E é a partir de inteligência do campo. Olha aí, você está ouvindo, está aprendendo, né, com essa lição que o professor Vilfrido está nos passando, da importância do agronegócio. Eu acho assim que o agronegócio e a pecuária têm salvado o Brasil da crise, né? Tem desenvolvido, tem dado esses patamares, esses saltos na exportação de carne, de soja e de muitos outros produtos, frango, suínos, né, para a China, para a Rússia, para Israel, para muitos outros lugares. A gente, inclusive, tem entrevistado alguns embaixadores, Vilfrido, e a gente tem visto isso, que eles falam que eles querem exportar para o Brasil, mas também querem importar muitos produtos, e passa pelo alimento, que é o que você está falando. Vilfrido, eu quero te fazer uma pergunta aqui que está coçando aqui na minha língua para fazer, mas antes eu quero que você fale para mim dos projetos, que eu sei que você tem uma grande casa lá em Gramado. Eu queria que você falasse um pouquinho para nós sobre essa história da Casa Vilfrido lá em Gramado. Você tem um livro muito bonito, né? Deixa eu mostrar a capa aqui, ó. Casa Vilfrido, uma história. Uma edição especial, né, que ele fez para contar a história da Casa Vilfrido. Então, fale um pouquinho para nós do que acontece lá neste lindo local. Gramado recebe, Paulo, 6,5 milhões de pessoas, de turistas internos por ano, mais do que o Brasil recebe de estrangeiros. Gramado é o segundo destino turístico do Brasil. E há 6 anos atrás eu recebi um desafio, adquiri uma propriedade que era de uma família, uma propriedade próxima à cidade, e perguntei lá para um arquiteto o que a gente ia fazer com aquilo, que é essa casa aqui. E ele me falou, vamos fazer uma casa de eventos. Gramado não tinha uma casa de eventos que pudesse receber a demanda, a procura de casas de festas que vem gente do Brasil inteiro, do mundo inteiro. Então nós começamos a trabalhar. Em 14 meses, essa aqui é a casa. Depois eu vou colocar as fotos para você ver. Olha aqui como é que era. Uma verdadeira tapera, né? Que lá em Gramado chama tapera, né? Tapera italiana. E aí nós fizemos isso aqui. Olha. Que já mudou muito. Tem até heliporto, né? Tem uma... Heliporto, tem a recuperação de uma roda d'água que produz energia. Agora eu tive a semana passada na Itália, assistindo lá no teatro Il Silêncio do Bocelli. Eu fui lá assistir um show dele, que eu quero levá-lo para cantar numa arena que eu estou construindo lá em Gramado também, em frente à casa. Então eu estive lá semana passada, fui assistir o show e voltei mais entusiasmado ainda com a ideia de construir a arena. Então, hoje eu tenho 2 filhos vivendo lá, casados, 2 netos. Isso aí você já entrou na parte familiar, eu queria saber exatamente isso. Conte agora para nós, que é uma pergunta que eu sempre gosto de fazer para os meus entrevistados, como é que se concilia a vida profissional com a vida familiar? Pode continuar falando dos seus filhos que você já deixou lá em Gramado. Eu sempre estou com eles, falo com eles todo dia, sempre estou com os netos. Vou buscar meus netos na escola,
passo no mercado, cada um pega seu carrinho, faz as suas compras, sempre final de semana eles estão comigo. É a parte mais... hoje, depois da minha vida inteira trabalhando, são os momentos mais agradáveis, mais gratificantes que eu tenho convívio com os filhos e com os netos, que é realmente muito, muito bom, porque eles são muito carinhosos, educados, saudáveis. Então, é mais uma dádiva que nós temos, que eu recebi. Ter filhos inteligentes, netos saudáveis, bonitos, estudando. Tudo que uma pessoa quer na vida é ter uma família estruturada, em harmonia, em paz. Então, nós saímos em grupos, fomos em julho do ano passado, fomos para o Rio Quente, ficamos lá uma semana. Em dezembro, fomos para Itaparica, ficamos uma semana. Eles vieram da Bahia, agora com a mãe deles, passaram uma semana reunidos. Então, esses são os momentos muito gostosos, muito gratificantes da vida, essa convivência com a família. Você está ouvindo, né? Não deixe a sua família, não deixe os seus filhos sem a sua presença, a presença paterna, a presença de avô, de amigo. A família é a base da sociedade. Wilfrido, agora eu queria passar um pouquinho para a política. Sem entrar no âmbito, porque nosso objetivo aqui não é falar de política, mas eu queria que você nos contasse primeiro. Eu soube que o governador Ibanez esteve aqui na sua casa e fez um convite especial para você. Tem até uma foto desse dia. Pega para nós aquela foto ali, deixa eu dar uma olhada ali. Eu quero que o doutor Wilfrido nos fale um pouquinho aqui sobre essa foto. Olha aqui, nós temos aqui o governador Ibanez, com o doutor Wilfrido e as belas senhoras deles emoldurando aqui a foto. Fale um pouquinho sobre essa foto. O advogado, o cidadão Ibanez tem uma história na advocacia do Distrito Federal e do Brasil muito forte, muito importante. Ele foi presidente nesse período, eu participei como presidente da Comissão de Relações Internacionais. E aí fizemos um trabalho muito interessante, principalmente num evento trazendo aqui o ministro da Indústria e Comércio da Holanda, da Bélgica, que veio ao Brasil para participar de um seminário sobre a parte de aduaneira, que é o forte da Bélgica também, né? E outros eventos mais. E quando ele se elegeu, num gesto de muito não serei, eu acho que ele é amigo dos amigos. Então, num gesto de carinho, de amizade, ele me convidou e eu, por razões... Mas ele convidou para quê? Que você não falou ainda para que ele te convidou. É importante, que seria a Secretaria de Relações Internacionais. Mas, nesse momento, como você vê, eu tenho vários outros projetos de vida que não são mais importantes que o convite para a Secretaria, mas que eu tenho que fazer uma opção. Tive que fazer uma opção. E essa opção foi pela continuidade dos meus projetos e torcendo, e com certeza ele será um grande governador, quem sabe se até o presidente da República, que é o que ele quer, e contará sempre comigo sobre todos os aspectos. Está vendo aí, né, governador? Nosso amigo Wilfrido está aqui, a postos. Eu estou aqui no escritório, eu não falei para você no início, eu estou aqui no escritório, na casa do doutor Wilfrido. E aqui no gabinete dele tem dezenas de fotos, de prêmios, uma porção de coisas. Mas eu queria mostrar mais uma foto e que você falasse um pouquinho sobre esta foto aqui. Essa foto aqui, olha, só tem aqui cacife, viu? Não, só tem cacique, aqui não tem índio não. Fale um pouquinho sobre essa foto aqui. A reforma tributária, com certeza, é a grande reforma do Brasil, né? Eu atuo nessa área tributária como advogado há 45 anos. Então, é um trabalho que meu filho está aqui, também trabalha nessa área, e nós tivemos no dia 4 de julho, nós tivemos aqui um evento promovido pelo ex-ministro Carlos Marum. Ele convidou o deputado Baleia Rossi com o Bernard Api, que são os
idealizadores de uma proposta de reforma tributária, PEC 45, que está tramitando atualmente na Câmara dos Deputados e que será, com certeza, muito importante para a reforma tributária. E nós temos aqui uma sala, um auditório, onde nós reunimos as pessoas para discutir temas importantes. Discutimos aqui muito o novo Código de Processo Civil, discutimos muito arbitragem, conciliação, mediação, discutimos temas modernos. E esse dia foi um dia muito importante, porque nós conseguimos trazer vários deputados, senadores, presidente da Federação do Comércio, nosso amigo Chico Maia está aí, Raul Canal, jornalista. Então, muitas pessoas que têm interesse e são importantes. Paulo Otávio esteve conosco, são importantes nesse processo. E eu sempre fiz esse tipo de evento, reunindo. Eu sempre falo que quando você reúne as pessoas boas para falar sobre coisas boas, o resultado é muito bom. E é isso que a gente tem feito aqui. Olha, eu vejo isso assim, o ensinamento que você me dá, que você está passando para os outros empresários, a contribuição que você, como advogado, como empresário, você vê a necessidade do país e quer ajudar a fazer um país melhor. Você acha que o nosso presidente está no caminho certo? Paulo, não adianta, o que eu vou falar não é uma consideração de ordem político-partidária e ideológica, é realidade. Nos últimos 20 anos, todas as vezes que mudava o governo, a preocupação dos governantes era saber qual ministério ficaria com quem. Então, era uma situação muito ruim para o país, porque não estava em jogo o interesse do país. Esse cidadão que aí está, que peca por algumas considerações que ele faz, que é a maneira dele, montou uma estrutura, montou uma equipe que está preocupada com o país. Como cidadão, eu não posso, em momento algum, entender que isso não é o que nós precisamos para os nossos filhos, para os nossos netos, para o Brasil. É essa colocação, é isso que me vem sempre à memória. Nós, em 20 anos ou mais, muito mais, sempre os governos que assumiam era para disputar de quem era o ministério tal, para quem que ia o ministério tal, como é que era isso. Ninguém estava preocupado com o futuro do país. Ele montou uma equipe que só fala no futuro do Brasil. Reforma tributária, reforma previdenciária, Banco Central, Caixa Econômica, Banco do Brasil, tudo isso está funcionando republicanamente. Pelo menos é o que parece. Então, como cidadão, eu tenho só que apoiar. É uma pena que ele, enquanto presidente da República, ainda não se convenceu da liturgia do cargo, da necessidade de se comportar acima dos pensamentos pessoais. E ainda que os tenha, que sejam expressos de maneira ordenada, harmoniosa, respeitosa. Então, fora isso, o país está funcionando. O Brasil não precisa de quem atrapalhe. O Brasil só precisa de quem ajude para poder, com a nossa riqueza, prosperidade, gente saudável, gente bonita, gente inteligente, gente boa de coração, construir uma grande nação. É isso que nós temos que fazer e vamos conseguir.